Irmãos queridos, vamos abrir a Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos agora até o Natal, muito provavelmente tratando sobre esse capítulo, numa nova fase de pregação da nossa igreja, com temas bastante distintos daqueles sobre os quais nós abordamos nos últimos meses. Então nós estamos agora diante de uma sessão mais, como é que eu poderia dizer, mais pastoral, que tem mais como objetivo enxugar lágrimas, encorajar e nos fazer, conforme alguém já disse, no domingo receber aquela provisão a fim de que possamos encarar a segunda-feira. Então vamos lá, João capítulo 11, versículos de 1 a 6. Nós vamos hoje parar no versículo 6. É um texto tão maravilhoso que eu decidi não tratar dele num fôlego só. Nós vamos passo a passo, procurando meditar em cada perícope, em cada sessão desse capítulo maravilhoso, que tem um poder todo especial em razão do seu conteúdo, de nos encorajar a viver nesse mundo tão esquisito no qual nós vivemos. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1. Vamos ter um momento de oração. Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome, pelas múltiplas manifestações da Tua misericórdia. Em especial, nos sentirmos amados por Ti e o amarmos. Teu amor por nós consiste em nos fazer o amar. Por isso nós somos eternamente gratos, porque não temos maior amor em nossas vidas. Tu és o arrimo da nossa sorte, Tu és o fundamento da nossa esperança, Tu és a luz que brilha no vale da sombra da morte, quando temos que enfrentá-lo. Nós rogamos agora, Senhor, que por causa das Tuas infinitas misericórdias, o Senhor afaste de nós as nossas transgressões, que o Senhor perdoe os nossos pecados e ajude a igreja a ter um momento transcendente a partir de agora. Que Tua palavra seja pregada, mas de uma tal maneira que todos tenhamos a firme convicção de que Tu estás entre nós. Senhor, que seja uma manhã profundamente terapêutica para o nosso coração. Que seja manhã de renovamento, de renovação da esperança. Que seja Senhor, uma manhã de cura. Uma manhã de lágrimas enxugadas, Senhor. Uma manhã em que Tu nos permitas ver a vida sobre esse ângulo evangélico, Senhor, que nos faz enxergar tudo que ocorre debaixo do sol, sob a perspectiva desse amor ardente, amor eterno, amor infinito, Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que seja manhã de salvação, manhã de novo nascimento, manhã de renovação da fé, da esperança e do amor. Ó Deus amado, se porventura há pessoas enfermas entre nós, que esta seja uma manhã de cura. Se há pessoas carentes de direção na vida, que, ó Deus amado, em nome de Jesus, de modo sobrenatural, mediante a pregação da palavra, que o Senhor ofereça orientação segura para cada um, Senhor, desses que aqui se encontram carentes de direção, Senhor, vinda do alto. Deus amado, que seja uma manhã na qual o Senhor nos fale que os impossíveis dos homens são possíveis para o Senhor nosso Deus. Que seja uma manhã de afirmação do Teu amor sobre as nossas lutas diárias, Senhor. Sobre essas batalhas, Senhor, muitas vezes incompreensíveis, das quais, Senhor, aparentemente não temos bem nenhum a retirar. Contudo, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam,
daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Cerca a igreja com teu exército angelical, que haja espírito de sabedoria entre nós, que tua graça seja superabundante, Senhor. Ó Deus amado, graça capaz de cobrir todas as nossas iniquidades, Senhor. E, ó Deus amado, fazer com que tu tenhamos acesso ao teu trono de graça. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estava enfermo Lázaro de Betânia. Então, esse é um mundo no qual seres criados à imagem e semelhança de Deus ficam enfermos. Sob que perspectiva ver enfermidades que acometem pessoas que nós amamos e que também se manifestam nas nossas próprias vidas? Estava enfermo Lázaro de Betânia. Portanto, aqui começa a apresentação do ponto de vista bíblico sobre as agruras que você e eu e as pessoas que nós amamos passam, como diz o livro de Eclesiastes, debaixo do sol. Lázaro de Betânia. O que a Bíblia tem a nos dizer é que o Senhor conhece a você e a mim pelo nome. Sabe onde moramos. Sabe qual é o nosso endereço. Conhece o cheiro do nosso travesseiro. Para a Bíblia, portanto, é Lázaro de Betânia. É um ser criado à imagem e semelhança de Deus, cujo nome Deus conhece, cuja dor não é ignorada pelo Todo-Poderoso. Portanto, essa é a visão de mundo do cristianismo. Ele tem os cabelos da sua cabeça contados, conhece todas as pintas, todos os sinais do seu corpo, sabe quando você tem dor de dente, ou quando você passou uma noite em claro. A Bíblia declara que estamos sob os cuidados de um pastor que nos conhece pelo nome. Estava enfermo Lázaro de Betânia. Quando nós nos deparamos com um fato como esse, perguntas emergem. Como explicar Lázaro enfermo se Deus é bom e todo-poderoso? Como explicar o sofrimento de um ser sensível? Veja só, que não apenas sente dores físicas, mas que experimenta dores na alma. Como que Deus pode permitir que seres com esse nível de sensibilidade, por terem sido criados, repito, à imagem e semelhança do seu Criador, passem por doenças mortais para as quais não há solução humana? Sob que perspectiva ver o sofrimento de pessoas que nós amamos? Sofrimentos muitas vezes congênitos, sofrimentos crônicos, sofrimentos para os quais, humanamente falando, não há mais a mínima esperança de solução. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então o texto está falando de males que podem atingir o coração de uma família. E de uma família que subitamente se vê confrontada pelo sofrimento de um ente especialmente querido,
A Bíblia descreve essa família como uma família muito unida. Lázaro, Marta e Maria, 3 irmãos que se amavam ardentemente e que estavam, naqueles dias, vivendo a experiência de um membro da família ter que atravessar o vale da sombra da morte. Irmãos queridos, a experiência vivida por essa família é aquilo que uma vez eu vi o pastor Tel, num culto da igreja Betânia, chamar de soco na boca do estômago. Você ver alguém a quem você ama ser acometido por uma doença mortal para a qual não há esperança no homem. Contudo, o verso 2 começa a projetar mais luz sobre o drama dessa família, nos ajudando, portanto, a conhecer verdades a mais sobre o que o Evangelho de Jesus Cristo tem a dizer sobre os sofrimentos que nós passamos e que testemunhamos na vida de pessoas que nos são muito caras. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, portanto, não há mínima dúvida que a Bíblia está aqui destacando o fato de que tudo o que está relacionado às nossas vidas é do conhecimento de Deus. Ele nos ama e ama aqueles aos quais nós amamos. Ele sabe dos sofrimentos que nós enfrentamos em razão de vermos pessoas pelas quais daríamos a nossa vida sofrer. Então, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. O que nos leva a crer, portanto, que antes do Evangelho de João ser escrito, os destinatários desse Evangelho já conheciam essa história de Maria, irmã de Lázaro. Porque essa história só virá a ser contada por João no capítulo 12. Contudo, aquela espécie de adoração produziu um impacto tamanho na vida daqueles que dela testemunharam, que a notícia logo se espalhou, e na memória de todos permaneceu esse registro de um ser humano que, tomado de paixão, de gratidão, de encanto pelo Senhor Jesus Cristo, derramou bálsamo sobre sua cabeça e, tomado da mais profunda comoção, batizou seus pés e os enxugando com os seus cabelos. Obviamente que se trata de uma passagem que, como poucas, dignifica a mulher. Uma passagem que revela o quanto os membros da espécie humana, do sexo feminino, podem ir longe na sua percepção da verdade, na sua intimidade com Deus. Pois Maria divisou em Cristo algo que mexeu com as suas entranhas e fez com que Maria manifestasse essa espécie de adoração que a todos marcou e entrou para a história do cristianismo como paradigma da verdadeira adoração. Eu não sei se há pessoa a quem você deva mais invejar do que essa mulher. Porque aqui nós estamos diante do testemunho de quem entendeu tudo.
entendeu a verdade, não apenas com a mente, mas a experimentou no coração, a discerniu no espírito. Vindo assim a prestar esse culto apaixonado, que fez com que Maria entrasse para a história como a adoradora, que derramou o perfume sobre a cabeça do Senhor Jesus, banhou seus pés com suas lágrimas de gratidão e os enxugou com seu cabelo. E contudo, essa adoradora apaixonada, essa amada de Cristo, a tal ponto que, quando Marta a acusou de não estar ajudando-a na cozinha, pois Marta trabalhava sozinha, enquanto Maria permanecia quedada dentro de casa, aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos, a Bíblia declara que o Senhor Jesus sai em defesa de Maria e diz: Maria escolheu a boa parte, a melhor porção da vida, e essa não lhe será tirada. É impossível que uma pessoa busque a Deus com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu coração, e não o encontre, e seja privada do encontro com o amado de sua alma. Maria escolheu a boa parte. Eu estou visitando vocês, eu estou na casa de vocês. Esse não é o momento para trabalhar, esse é momento para meditar, esse é momento para a contemplação, esse é momento para a comunhão íntima. Estou entre vocês porque as amo e as quero na minha presença, o que revela, portanto, a intimidade de Jesus com essas irmãs, e em especial Maria. Então, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Não dê descanso a si mesmo enquanto você não passar por essa experiência. Que essa seja a maior ambição da sua vida. Que você um dia se encontre tendo que enxugar as lágrimas de adoração, falando para o seu Deus o que você jamais lhe disse, não encontrando palavras na língua portuguesa para descrever o estado de doçura de alma que se apoderou da sua vida. Agora, contudo, Deus permitiu que essa adoradora apaixonada passasse pela experiência de ver alguém a que ela amava muito sofrer terrivelmente. O que significa, portanto, que nem todo sofrimento que nós experimentamos na família, experimentamos na própria carne, experimentamos na vida de pessoas as quais nós amamos, é subproduto de pecado, de iniquidade, é resultado do castigo divino, pois essa passagem revela o quanto os mais estimados servos de Deus, os verdadeiros adoradores, podem passar por tribulações nesse mundo tão estranho no qual nós habitamos. Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus. Então, observem como que nasce a oração, a gênese da oração, o que nos leva a formular uma súplica na presença de Deus. É sempre resultado de um conhecimento prévio, de um contato com Cristo, associado à fé em Jesus Cristo, e em conexão a isso, ao contato com algum drama
para o qual não há solução humana. Então, a oração nasceu desses três elementos, o que fez, portanto, com que elas mandassem alguém procurar a Jesus Cristo a fim de apresentar a Jesus uma súplica. Muito provavelmente o Senhor Jesus estava aqui a uns 150 quilômetros de distância de Betânia, no lugar, muito provavelmente, onde ele havia sido batizado por João Batista, ou onde João Batista batizava. Então, Marta e Maria pedem para que o mensageiro procure o Senhor Jesus a fim de apresentar ao seu Salvador uma demanda do coração. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Esse é o modelo da oração cristã. Aqui nós nos deparamos com algo que é o exato oposto da oração pagã. Aqui nós não vemos nenhuma espécie de comportamento que faz com que vejamos o que adora como alguém que tem um conceito de Deus que leva seres humanos a se comportarem de modo bizarro. O que nós vemos aqui é algo profundamente simples, algo racional, repleto de fé, repleto de confiança, baseado num conhecimento prévio de quem é esse Salvador ao qual Marta e Maria serviam. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. É interessante que elas não pedem a cura, elas não pedem a morte, tudo que elas fazem é apresentar o problema a Cristo. Está enfermo aquele a quem amas. Tu não estás aqui, tu estás longe, sabemos que se o Senhor estivesse entre nós, ele seria curado. Contudo, de uma coisa nós estamos absolutamente certas, que esse que está sofrendo horrivelmente, que está atravessando o vale da sombra da morte, o nosso querido irmão é alguém a quem tu amas também, um amado do teu coração. E aqui nós tentamos, e somos livres para isso, preencher os espaços vazios com a nossa imaginação. Porque a Bíblia não nos mostra os motivos pelos quais Marta e Maria foram levadas a crer que Jesus amava de uma forma especial a Lázaro. Então, hoje eu amanheci pensando nisso. O que fez com que elas apresentassem a súplica nesses termos? Está enfermo aquele a quem amas. E eu conjecturo que elas flagraram Jesus em visitas anteriores a Betânia, na mais profunda intimidade com Lázaro, rindo com Lázaro, quem sabe contando piada com Lázaro, chorando com Lázaro, ouvindo os desabafos de Lázaro, quem sabe saindo para caminhar nos campos com Lázaro. Uma coisa é certa, Marta e Maria viram na relação do Senhor Jesus com Lázaro a manifestação de um amor singular. Então, essa simples declaração é de uma riqueza extraordinária. Está enfermo aquele a quem amas. Este é o modo cristão de ver a vida. A enfermidade é um fato. E a Bíblia não nos chama a fazermos uma aliança com o sofrimento. Como também vermos o sofrimento
como sinônimo do abandono de vida, do abandono divino. Quem está enfermo é alguém objeto do mais profundo amor do Criador. Portanto, para o cristianismo não há incompatibilidade entre, me perdoem aqui e falar sobre algo tão óbvio, mas é o óbvio que tem que ser martelado na nossa cabeça. Nós não podemos perder de vista esta verdade, senão nós enlouquecemos. Não há incompatibilidade entre as tribulações que enfrentamos na vida e o infinito amor que Deus tem por você e por mim. Está enfermo aquele a quem amas. Há amor. E há pleno poder sobre a situação. Um amor que, em razão da sua associação a um poder infinito, poderia perfeitamente evitar a enfermidade. Poderia perfeitamente poupar Lázaro do sofrimento pelo qual ele estava passando. E impedir aquela família de sofrer tão horrivelmente. Agora, contudo, havia amor. Havia amor. O que significa, portanto, que a arte da vida cristã é você divisar o amor gracioso de Deus nos sofrimentos pelos quais você e eu passamos. O que o texto está dizendo com absoluta certeza é que havia amor naquela história. E que se ele era amado e estava enfermo, é porque aquela enfermidade estava inserida no pacote do amor. E haveria de cumprir um papel fundamental na vida de Lázaro, na vida de Marta, na vida de Maria, na vida dos seus contemporâneos e na nossa vida 2000 anos depois. Está enfermo aquele a quem amas. Portanto, Senhor, o que nós temos a lhe apresentar é a dor, mas não a dor da dúvida, não a dor da esperança, não a dor da angústia existencial. Nós não nos sentimos abandonados por Ti. Nós vimos o Senhor andando para cima e para baixo com Lázaro. Como que o Senhor o abraçava, havia algo no seu abraço todo especial. O Senhor sempre o tratou como um grande amigo. Não há dúvida do seu amor para o Lázaro. Nós só estamos apresentando a nossa dor. E não impondo nada, não botando Deus na parede, não exigindo de antemão o que tu deves fazer. Só queremos lhe apresentar um fato. Alguém por quem estamos prontas a dar a nossa vida está enfermo, com doença de morte. E estamos certos que o Senhor o ama. Que consolação, gente. Que consolação. Que consolação. No meu trabalho de aconselhamento no Rio de Janeiro, seja na igreja, seja fora da igreja, nos enterros, nos hospitais, nos CTIs, nos cemitérios com pais enterrando seus filhos, vítimas da violência. É essa verdade que tenho testemunhado ser a única capaz de enxugar as lágrimas humanas. Aquele que sofre, cuja dor gostaríamos que fosse transferida para nós, se necessário fosse, para ele ser curado, é alguém a quem Deus ama. O que significa, portanto, que Deus tem um interesse pela vida dessa pessoa, em razão do interesse que Ele tem por você. Se o amor que Deus tem por você o leva a contar os cabelos da sua cabeça, o que fará?
o modo como esse Deus haverá de tratar aquele que saiu das suas entranhas. Aquele por quem, repito, você está disposto a dar a sua própria vida. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Isso muda tudo. Só de você saber que há amor na história, que não é o lapso divino, o sono do Todo-Poderoso, descaso, castigo, um Deus impaciente, um Deus incerto, um Deus caprichoso, mas que amor na história. Isso já muda o sentido de tudo. E faz com que paremos para pensar na possibilidade de Deus estar usando a tribulação para, no seu amor, nos proporcionar um ganho que não obteríamos de outra forma. Essa é a pergunta do amor. O que haverei de extrair, eu e aquele a quem amo, do sofrimento que o amor de um ser todo-poderoso permitiu que se abatesse sobre as nossas vidas? Verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus. Entenda uma coisa, amados irmãos, por isso nós estamos aqui nessa manhã. Eu hoje acordei, depois de uma semana de chuva, vi o céu azul, e tudo convidando a você e a mim para irmos para a praia. Qual é o sentido de nós estarmos aqui? O sentido de nós estarmos aqui é o fato que, nas Betânias da vida, Lázaros ficam enfermos. Nas Betânias da vida, habitam pessoas como Lázaro, que vivem uma vida dura, curta e incerta. Pessoas frágeis. E todos nós somos confrontados com esses fatos. E o que nos traz aqui, domingo após domingo, é um versículo como esse. Disse Jesus. Porque aqui nós vamos ouvir a canção de amor de Deus. Aqui nós vamos ouvir uma mensagem que não nos será comunicada pelos meios de comunicação do país, pelos outdoors espalhados pela Avenida das Américas. É uma mensagem que você ouve num ambiente como esse. E é num ambiente como esse, de uma forma toda especial, que essa mensagem vem com poder, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei presente. E não há mínima dúvida que há uma unção para esse tipo de encontro que não está presente em nossa casa quando estamos assistindo o culto pela internet. É uma graça que Deus reservou para esse tipo de encontro que representa para Ele o deleite do seu coração, porque não há nada que Deus mais espere encontrar no seio da humanidade do que seres humanos unidos em amor e juntos buscando a sua face. Por isso que Ele diz que ali Ele estará sempre presente. E nós estamos aqui para ouvir a voz de Jesus. E o que Jesus tem a dizer para a Maria e a Marta, que estão aqui presentes, diante do quadro de um Lázaro enfermo. Ou o que o Senhor Jesus tem a dizer para você, Lázaro? Disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte. É interessante, porque aparentemente aqui é uma contradição, porque a enfermidade matou Lázaro. Esta enfermidade não é para a morte. O que significa, portanto,
que o que para você e para mim pode representar morte, para Deus representa vida, porque a história está nas suas mãos. Luz e trevas para o nosso Deus são a mesma coisa. E esse Deus é Deus poderoso para do nada criar o cosmos e dar vida àquilo que pereceu. Esta enfermidade não é para a morte. Esta enfermidade, veja só, gente, preste atenção. Preste atenção. Mesmo que fosse para a morte, mesmo que essa enfermidade fosse para a morte literal, para a supressão em definitivo da vida biológica, não era para Marta e Maria se desesperarem. Essa é a diferença entre nós e os não cristãos. Passamos pelas mesmas provas. Contudo, nós não nos entristecemos, como diz o apóstolo Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses, como os demais que não têm esperança. Porque se essa enfermidade fosse para a morte, ainda ali o nome do Senhor seria glorificado e o amor de Cristo por Lázaro não deixaria de ser perfeito, de ser eterno, de ser real, de ser verdadeiro. Contudo, aqui está o Senhor Jesus declarando que aquela enfermidade não era para a morte, e sim para a glória de Deus. Com isso, a Bíblia está nos ensinando com muita clareza que as tribulações pelas quais nós passamos, o que eu vou lhe dizer agora, eu vou dizer com santa reverência, com todo temor, mas as enfermidades, as lutas, as perseguições pelas quais nós passamos na presente vida, representam, meu Deus, como que eu poderia dizer? Representam a pré-condição do striptease divino em nossas vidas. Digo isso com santo temor. Porque quando o Senhor Jesus declara essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, o que o Senhor Jesus está dizendo é que naquela tribulação, que aquela família amada estava enfrentando, Deus se manifestaria. Quando o texto declara, é para a glória de Deus, está falando da manifestação dos atributos de Deus, das virtudes de Deus, das qualidades de Deus. Ou seja, Marta, Maria e Lázaro conheceriam a Deus numa extensão que até então não conheciam. O que significa, portanto, para você e para mim, que ser amado por Deus é viver uma vida profundamente emocionante. É uma vida, portanto, repleta dessas experiências, que no momento de nossas vidas nos levam a derramar lágrimas quentes de compaixão, que nos levam a lidar com profundas incertezas de alma, que nos levam, portanto, a inquirir sobre o curso da providência, o que Deus está pedindo de você e de mim. Contudo, é justamente essa tribulação que serve, portanto, de cenário para essa manifestação do amor divino, que nos permite ter acesso a um conhecimento de Deus que não teríamos se não tivéssemos passado pela prova. O que me permite, portanto, dizer que o desemprego que você está enfrentando, a perseguição no trabalho, sofrimento com o filho, as lutas no casamento, os males físicos, as dores de alma, não são para a morte, não são para a sua destruição. Não é tormenta que você está passando, da qual não tirará proveito nenhum,
mas para a manifestação da glória de Deus, porque este Deus o ama ardentemente e ele haverá de, pelo seu poder infinito, seu amor sem fim, permitir que ao término dessa tribulação, você possa conhecê-lo numa extensão que jamais o conheceu. Vindo assim, portanto, cair no verso 12, no capítulo 12 desse mesmo evangelho. Porque o resultado final disso, conforme nós vamos ver, quem sabe, só lá a partir de janeiro, é Maria derramando o vaso com unguento sobre a cabeça do Senhor Jesus e banhando seus pés com suas lágrimas. Essa adoração apaixonada foi resultado, tão somente, do cuidado providencial de um Cristo igualmente apaixonado e que permitiu, portanto, que uma família querida passasse por uma tribulação súbita, surpreendente, que os prostrou, mas que os levou a conhecerem o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque a enfermidade de Lázaro não era para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O que significa, portanto, que não há como nós separarmos a glória do Pai da glória do Filho. Entenda uma coisa, nós cristãos não servimos a Deus, nós cristãos servimos ao Pai de Jesus Cristo. Nosso interesse como cristão não é ver o nome do Pai glorificado, é ver o nome do Pai e do Filho glorificados. Para nós, não nos satisfaz ver pessoas apenas exaltando o nome de Deus. Nós queremos que o Deus exaltado seja o Deus de Jesus Cristo. Por isso que o texto diz, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Portanto, aquele sofrimento haveria de redundar na manifestação dos atributos de Deus e na glorificação do próprio Cristo. Ou seja, o drama daquela família faria com que eles próprios, Lázaro, Marta e Maria, seus amigos, seus parentes, muitos dos seus contemporâneos daqueles dias, conhecessem ao Pai e conhecessem ao Filho. Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Verso 5, olha que coisa linda. Comentário de João. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Por isso, todo cuidado quando você levantar julgamentos sobre sofrimento de membros da igreja. Porque muitas vezes a providência divina se configura como cruel na vida dos mais estimados filhos e filhas de Deus. Quem olhasse de fora para aquela casa poderia ser tentado a dizer, a maldição os alcançou. Deus os está castigando. Deus os está punindo por algum pecado. Mas o veredito divino era outro. Amava o Senhor a Marta, a Maria e a Lázaro. Os três eram objetos do amor de Cristo. Um amor que, contudo, não poupou aquela família de passar por aquela tormenta. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ou seja, o que o texto está dizendo é que quem observava de fora a relação de Cristo com aquela família era levado a dizer que amor o Senhor Jesus tem
por esses 3 discípulos seus. Então, mais uma vez, a cabeça vai longe. Você fica imaginando o que levou João a fazer esse comentário. Porque é algo que extrapola possíveis declarações de Cristo. Na verdade, declarações reais, conforme nós vamos ver daqui a algumas semanas, estudando esse capítulo 11. Mas certamente é um comentário estribado no tratamento que Cristo deu a Marta, a Maria e a Lázaro, que levou João, portanto, a apresentar esse veredito. Se tratava de uma família especialmente amada por Cristo e que serviu, portanto, nesse tratamento dispensado por Cristo a ela, de exemplo do amor que Deus tem por você e por mim, pela sua e pela minha família, porque a Bíblia diz que esse Cristo não faz acepção de pessoas. O nosso Deus não faz definitivamente acepção de pessoas. Então essa é a maior certeza. Se Deus me perguntasse agora, a maior certeza que nós devemos ter, e se Deus me perguntasse agora qual é a sua meta para essa pregação, ó Deus querido, eu suplicaria que o Senhor permita que cada membro da igreja compreenda este amor, porque se compreendermos este amor, nós estaremos blindados para a incredulidade, para o ceticismo, para a desesperança, para a angústia. Esse amor, conforme nós estamos vendo, não nos privará de passar por tribulações dessa natureza. Contudo, é esse amor que vai enxugar as nossas lágrimas, é esse amor que nos levará a fazer orações estritamente evangélicas como essa: está enfermo aquele a quem tu amas. Que diferença da oração pagã? Está enfermo aquele a quem tu conheces pelo nome. Está enfermo um amigo seu. Essa enfermidade, portanto, não é obra das forças cegas. Não é o diabo atuando autonomamente, operando a revelia da vontade do Deus Todo-Poderoso, soberano, Criador único dos céus e da terra. É um sofrimento que está dentro do teu plano soberano. É o sofrimento que acometeu a vida de alguém em cuja vida o Senhor fixou os seus afetos. Último versículo da manhã. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, no exato momento que o mensageiro correu aqueles 150 quilômetros, foi até o Rio Jordão e avisou para Cristo, na presença dos discípulos: Lázaro caiu de cama. E a doença parece mortal, porque Marta e Maria não teriam enviado essa pessoa a tão longe, se a enfermidade não fosse vista por essas irmãs como algo gravíssimo. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Meu Deus, daria para nós ficarmos aqui o domingo inteiro, até a noite, pensando nesse versículo 6. Uma informação chega a Cristo, dando conta de que um amigo seu estava entre a vida e a morte. E que uma família, a qual ele conhecia muito bem, estava sofrendo muito. Então, Cristo, nas margens do Rio Jordão, e a 3 quilômetros de Jerusalém, na cidade de Betânia, um amigo seu entre a vida e a morte, e 2 irmãs chorando com ele. E o texto diz que o Senhor Jesus
em vez de mandar uma palavra de ordem, como fez com o servo do carcereiro, o Senhor Jesus, em vez de ato contínuo, se dirigir para Betânia, decide permanecer 2 dias onde estava. E aqui nós somos remetidos para um dos temas mais importantes da Bíblia. Um dos temas mais importantes da Bíblia. O silêncio divino, face ao nosso sofrimento e às orações que apresentamos ao próprio Deus. Como entender uma coisa como essa? Por que Jesus não partiu para Betânia? Porque o Senhor Jesus, de propósito, esperou 2 dias para se dirigir para a casa de Marta e Maria e Lázaro. Porque o Senhor Jesus esperou que o quadro se tornasse mais dramático. Porque o Senhor Jesus esperou que Lázaro literalmente morresse, conforme nós vamos ver mais adiante. Observem, portanto, meu Deus, é muita informação numa história só, porque é uma história que está eivada de teologia. Se você quer conhecer grande parte da teologia do Novo Testamento, procure entender as verdades presentes nesse milagre extraordinário. Porque, observem só, esta doença, esta enfermidade não é para a morte. Imagine o rapaz que recebeu a informação de Cristo, chegando em Betânia e se deparando com Lázaro morto. Imagine ele dizendo para Marta e Maria, mas Jesus disse que essa enfermidade não seria para a morte, porque é impossível que ele tenha retido essa informação. É impossível que ao chegar a Betânia, ele não tenha dito, mas o que eu estou vendo agora não bate com aquilo que ele me falou 2 dias atrás. 2 dias atrás ele disse que essa enfermidade não seria para a morte. Então vocês vejam, portanto, como que muitas vezes, ao nós nos aproximarmos de Cristo em oração, temos a nítida impressão que a vida piorou. Que os céus se tornaram mais escuros, que grossas nuvens se estabeleceram sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. Porque a partir de então, Marta e Maria teriam que lidar com uma série de, veja só, com uma série de fatos difíceis de serem encaixados no amor que elas sabiam que o Senhor Jesus tinha por elas e pelo seu irmão Lázaro. Um fato: a profecia não ter se cumprido, porque Lázaro estava morto, apesar do Senhor Jesus ter dito que a enfermidade não seria para a morte. Outro ponto: elas olhando no relógio, vamos assim dizer, e percebendo que já havia transcorrido o tempo mais do que suficiente para o Senhor Jesus a pé chegar a Betânia, e contudo, nada do Senhor Jesus aparecer. Por que ele veio antes e não agora? Por que ele veio antes, quando as coisas não eram tão sérias, e agora, quando a tragédia se abateu sobre a família, ele recusa se manifestar? Essa é ou não é a sua experiência? Você tem ou não tem na sua vida esse histórico de orações feitas a um Deus silente? A um Deus que teima em não atender a sua súplica? Um Deus que se oculta, apesar de o amar. Por que Deus assim o faz? Muitas respostas nós poderíamos dar para essa pergunta. Mas não há mínima dúvida que as respostas passam pelo menos por umas 3, 4, 5 verdades. A primeira delas é que essa tribulação que você está enfrentando cumpre
um papel na sua vida que muitas vezes você não é capaz de mensurar. É ela que mantém de joelhos, é ela que faz com que você não se exalte diante de Deus, diante dos homens. É ela que o torna solidário à dor do próximo. É ela que faz com que você desenvolva no coração um senso de dependência de Deus. É essa dor, acompanhada da oração, supostamente não atendida, que faz com que você se mantenha na presença de Deus. Pois não é fato que muitas vezes Deus tem que permitir que a vida se volte contra nós, a fim de que nós nos voltemos para Deus. E é interessante podermos dizer que Ele permite que tudo piore, que tudo se torne aparentemente mais dramático depois de nós orarmos, a fim de que o seu nome seja glorificado de um modo que não seria se ele tivesse operado antes. Deixa eu só tirar, olha só, um fato tirado dessa história. O que é melhor? O que é mais glorioso? O que mais glorifica a Deus? O que mais exalta Cristo? O que faz com que nós o conheçamos melhor? Sabe, o que serve de testemunho real da realidade desse Deus? É a cura de um enfermo ou a ressurreição de um morto? Cristo atrasa porque era mais interessante para os seus propósitos na vida de Marta, de Lázaro e de Maria. Era mais interessante para os propósitos eternos do Criador. Era mais interessante para a causa do Evangelho que, em vez do Senhor Jesus curar o enfermo em Betânia, que ele ressuscitasse o morto. Então, é por isso que Ele permite que você e eu cheguemos às raias do desespero. É por isso que Ele faz com que nós cheguemos, então, àquele ponto em que o senso de fragilidade é total. Porque é nessas horas que sua mão poderosa se manifesta, se torna patente. É nessas horas que somos levados a dizer que Ele é socorro bem presente na tribulação. É nessas horas que nós atribuímos o milagre a tão somente a manifestação do seu poder em nossa vida. Então louvado seja o seu nome. Louvado seja o seu nome por Ele permitir que as trevas se manifestem a fim de que nós possamos, não quero dar uma aqui de poeta, mas contemplar o céu estrelado das suas promessas para a sua e para a minha vida. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos aqui agora fazer uma amarração final. Em nome do Senhor Jesus, enfermidade de pessoa que você ama não é sinal de que esse Deus não ame. O amor que o Senhor Jesus tem pelo seu Lázaro é infinitamente maior do que o amor que você tem por ele. Há alguém mais preocupado com o seu Lázaro do que você mesmo está preocupado com ele. Então não pense que quando você está orando, derramando lágrimas pela vida do seu Lázaro, a quem você tanto ama, que você está chamando a atenção de um Deus que se esqueceu de Lázaro. Antes de você conhecer Lázaro, o Criador dos céus e da terra já havia o concebido na eternidade e o forjado no ventre de sua mãe. O silêncio divino, tanto quanto a enfermidade, faz parte desse amor. As coisas se tornarem piores depois de você orar, também não são incompatíveis com esse amor. O que nós estamos vendo aqui é o tratamento
que a providência divina deu a uma família ardentemente amada por Cristo. E se nós compreendermos a relação de Cristo com esses 3 irmãos, nossa vida se tornará muito mais bela. Viveremos de modo mais desassombrado. Aprenderemos a dizer, juntamente com o rei Davi, eu não sei o que me aguarda, mas por ele amar Marta, Maria e Lázaro, amar a mim, amar minha família, amar meus irmãos, bondade e misericórdia certamente nos seguirão por todos os dias da nossa vida, e nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Então eu espero que Deus o tenha consolado. Eu espero que você agora possa estar aí dizendo, Senhor, esse capítulo 11 é uma verdadeira boa nova. Quantas verdades eu aprendi. Senhor, ajude-me a olhar para essa história. Portanto, tirar todas essas lições e que pelo seu Espírito sejam aplicadas no meu coração. E que, Senhor, essa seja a minha oração a partir de então. Está enfermo aquele a quem tu amas. Então veja só, a informação não é onde está o teu amor. A pergunta, o fato é outro, sabe? O que tu queres dessa enfermidade? De uma coisa nós estamos certos. De tudo que nós vivenciamos contigo, dentro de casa, o amor que o Senhor tem pela nossa família está acima de toda dúvida. Nós só estamos apresentando o problema a Ti, a fim de sabermos o que Tu queres de nós e como podemos, nesse sofrimento, glorificar o Teu santo nome. Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor amado, Tu sabes como mais ninguém no universo o quanto precisamos crer nas verdades que nos foram comunicadas hoje pelo Teu Evangelho. Porque somos Lázaros que vivem em Betânia. Betânia é a cidade dos mortais. É a cidade dos propensos a enfermidades físicas. É a enfermidade dos predispostos à morte. Betânia, Senhor, é a cidade na qual os seus lares são visitados pela doença, pela pobreza, pelo desemprego, pela enfermidade, pela morte, pelo luto. Por isso, Senhor, nós precisamos desta confissão de fé de Marta e Maria. Está enfermo, mas não qualquer um. Está enfermo aquele a quem o Senhor ama. E nós, Senhor, não temos dúvidas quanto ao amor que Tu tens pelas nossas vidas, que o Teu sangue está nos umbrais
da porta de nossa casa, que somos uma família da aliança, que nossas vidas pertencem a Ti. Contudo, Senhor, estamos lidando com o inesperado, com o surpreendente, estamos lidando com a enfermidade incurável, estamos lidando com a vida que se tornou pior depois de nós orarmos, estamos lidando, Senhor, com a profecia que aparentemente não se cumpriu. Deus querido, Deus amado, nós pedimos a Ti que nesse mundo de trevas, que trabalha duro para roubar a esperança do nosso coração, que Tu nos ajudes a enxergar para além das nuvens, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, e dá-nos esta certeza inabalável, Senhor, que essa seja a nossa leitura básica da vida. Que, Senhor, tudo parta dessa pressuposição, Senhor. Que este seja o nosso modo de nos aproximarmos dos fatos trágicos. Somos amados Teus. Somos amados, Senhor. Oh, Deus querido, Deus amado. E, portanto, sendo assim, muitas questões já foram removidas, banidas, lançadas no inferno de nossas vidas, Senhor. Ó Deus amado, porque sabemos que o Senhor nos ama. Tudo que nós queremos, portanto, é saber o que Tu queres da nossa família. Como glorificar, Senhor. Ó Deus, e nos oferecemos a Ti, para que Tu manifestes a Tua glória, e a glória do Teu único Filho, no sofrimento que estamos atravessando. E nós pedimos agora, Senhor, que em nome de Jesus, que haja profecia nesta manhã, que o Senhor esteja fortalecendo cada coração abatido, enxugando cada lágrima, Senhor. Ó Deus, e segundo Tua vontade soberana, que nessa manhã possa ser dito: Lázaro, vem para fora. Nós pedimos a Ti solução para problemas crônicos antigos, Senhor. Senhor, nós pedimos a Ti vitória sobre os Golias da vida. Nós rogamos a Ti que o mar finalmente se abra, Senhor, para que passemos a pés enxutos. Nós rogamos a Ti, segundo Tua soberana vontade, que as muralhas de Jericó desmoronem, Senhor, diante dos nossos olhos. Oh Deus querido, nós rogamos a Ti que Tu mostres para todos, para parentes, para vizinhos, para os irmãos, para os principados e potestades, que os impossíveis dos homens são possíveis para Ti, Senhor. Que ninguém saia daqui abatido, que ninguém saia daqui sobrecarregado. Senhor amado, que a cabeça da serpente seja esmagada hoje neste lugar. De que maneira, Senhor? Com o Teu amor prevalecendo sobre o medo, o Teu amor prevalecendo sobre a culpa, o Teu amor prevalecendo sobre a dúvida. Senhor, não entendemos muito do que acontece debaixo do sol. É um mistério a vida. Não temos como acompanhar os Teus pensamentos. A Tua inescrutabilidade nos faz perder o fôlego. Mas de uma coisa estamos certos: somos do nosso amado e o nosso amado é nosso, Senhor. Ó Deus querido, Deus de toda graça, portanto, Senhor, derrama, Senhor querido, espírito de consolação nesta manhã, Senhor. Que sintamos algo estranho, Senhor. Senhor, ó Deus querido, aquela paz que excede todo entendimento, que possamos dizer: tudo posso naquele que me fortalece, e que Tua graça é suficiente para as nossas vidas, que Tu és poderoso para nessa manhã tirar o espinho, como também Tu és poderoso para deixar o espinho, pelo menos durante um tempo, até que ele cumpra o seu papel. Enquanto nos diz:
a minha graça é suficiente para ti, meu servo e minha serva. São dias difíceis, Senhor. Tu sabes que viver num mundo caído é um desafio constante para todos os teus servos, Senhor, chocados com a maldade deste século. Quanta incredulidade, quanto desamor, Senhor, quanta miséria, quanta pobreza, quanta doença, quanto luto, Senhor. Quanta dor os nossos olhos têm testemunhado. Contudo, em todas as coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estamos bem certos que nem morte nem vida, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sela este amor no nosso coração, como ele foi selado no coração de Marta, Maria e Lázaro. Sela este amor no nosso coração, porque aí sim estaremos revestidos da nossa armadura completa, Senhor. E todo dardo inflamado do diabo será apagado. E o leão que anda ao derredor, rugindo, procurando alguém para devorar, terá que enfrentar o leão da tribo de Judá, o nosso pastor, que não nos abandonará jamais. A ele toda honra, toda glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.